Sejam muito bem-vindos ao Nossa Night para todo o Brasil. Você que nos acompanha pela nossa TV brasileira e também pelos nossos canais de comunicação pela internet, no canal YouTube. Segue a gente lá no canal CJC Oficial. Vai ser um prazer ter você aí no nosso canal do YouTube, hein? E se prepare porque hoje recebendo sempre um convidado com uma história marcante, com uma história de superação, uma história inspiradora. E hoje não vai ser diferente, porque a convidada, ela tem uma jornada inspiradora que une esporte, fé, propósito e cuidado com o próximo. Ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, ela conquistou medalhas internacionais representando o Brasil com orgulho e determinação. Mas sua história não parou nas quadras. Formada em psicologia, empreendedora e atualmente pastora na Igreja Assembleia, ela segue transformando vidas. Vamos receber com muito carinho Paula Neves, mais conhecida como Paula do Vôlei. Vem pra cá! Tudo bem, Paula? É um prazer conhecer você, seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui no Nossa Night. Obrigado, Joey, por me receber aqui. Paula do Vôlei. Paula, quando que você ganhou esse apelido? Já foi no início, lá quando você começou a jogar vôlei, lá na formação de base, ou foi bem depois? Foi bem depois, né? Após a minha trajetória, né? Nas quadras, com uma empreitada também política, né, as pessoas acabaram botando esse apelido carinhoso, até mesmo por conta da trajetória, né, e se tornou Paula do Vôlei. Já para identificar, né, já de primeira. É a Paula do Vôlei, exatamente, né? Exatamente. Eu nunca tive esse problema, porque não existe muitos Joenissons por aí, né? Então não precisava, né, é o Joenis, aquele é o único, né? Me falaram para te chamar de Joey. Não, pode falar de Joey, eu já falei aqui meu nome todo, mas Joey é bem mais fácil. Mais bem mais fácil. simples. Prefiro. Ô, Paula, você, além de ter passado por alguns times, você também jogou na seleção, mas antes você se destacou bem nova nas categorias de base. Você jogou no Tijuca, você foi lá no Tijuca? Sou cria do Tijuca Tênis Clube. Que legal, que legal. Isso, exatamente. Eu iniciei minha trajetória no Tijuca com 13 anos de idade. Maneiro. Aí, logo depois, já fui chamada para fazer parte da equipe principal. Aí, fui convocada para a Seleção Carioca. Depois da Seleção Carioca, e depois desse tempo, eu fui convidada para fazer parte de um time profissional em Ribeirão Preto. Então, com 15 anos de idade, eu já não morava mais no Rio. Meu Deus! Com 15 anos, eu já era atleta profissional de vôlei. Mas você sempre teve esse incentivo na sua família? Ou você foi porque você gostava mesmo? Eu vou jogar vôlei, eu curto isso. Como é que foi esse processo? A minha trajetória esportiva, ela vem da escola, né? Antigamente existia a obrigatoriedade da educação física. Saudade da minha época, né? Exatamente. Descer para jogar bola, né? Muito bom. Coisa que já não tem hoje em dia, né? E na escola eu aprendi a fazer judô, balé, atletismo, aprendi a jogar xadrez, né? Então, eu passei por todas as modalidades dentro da escola. O vôlei era o único esporte que eu não queria. Eu queria seguir o handebol. Mas não havia muito incentivo no Brasil, como ainda não há, né, infelizmente. E aí eu acabei indo depois para a ACM, Associação Cristã de Moços, onde tinha várias modalidades, e ali eu fui incentivada pelo meu pai, pelo meu irmão, falou, vai para o vôlei, é um esporte mais feminino, não tem tanto contato físico, né? E aí acabei iniciando no vôlei ali. Eu sempre tive muita resistência, porque o vôlei é um esporte extremamente técnico, né? Toque, manchete... Então... Que nem ia ser tão fácil. Acho que uma das poucas coisas que eu tentava jogar na escola eu não conseguia, né? Porque você ia fazer... Às vezes a pessoa não sabia... como é que fazer? É assim, né? É assim. É assim, ó. Tem que fazer assim, né? Assim. Rapaz... Então, aí você foi para a Associação Cristã de Moços, aí logo depois eu já fui para o Tijuca Tênis Clube. Eu consegui um teste lá no Tijuca, que legal. Né, através de uma empregada de uma madrinha minha que trabalhava, o marido dela tinha uma lojinha lá. Aí ele conseguiu para mim um teste lá no Tijuca. Aí logo no primeiro dia, eu tenho esse tamanho, né, desde os 12 anos de idade. Você tem quanto de altura? Eu tenho 84. Que sonho. Agora eu já não sou tão mais alta, né? Mas agora a garotada tudo com 1,90 para cima, Meu né? Deus. Mas por conta da minha altura eu já fui para a equipe, que foi bom porque eu não precisei pagar o clube, porque minha família não teria condições na época. E aí eu comecei minha trajetória ali. Eu sou cria, né? Costumo dizer que eu sou cria do Tijuca Tênis Clube, né? Poxa, que maneiro. Que legal. E depois que você passou, quando você começou essa parte profissional,
Você teve que se mudar daqui. Foi fácil para você? Como é que foi esse processo? Porque você tinha só 15 anos. 15 anos de idade, é. Eu fui morar em Ribeirão Preto, lá era um apartamento com mais algumas meninas, né? E eu ganhava R$ 150, então foi um desafio muito grande, porque são 10 horas do Rio de ônibus, porque é interior, né? Ribeirão Preto é interior de São Paulo, e lá a gente já jogava no profissional, então foi um desafio muito grande, estar longe da família. Às vezes a gente não tinha dinheiro para comer, assim, a gente recebia o almoço, a gente tinha que levar marmita para janta, e aí tinha que se virar com o café da manhã. Então, muitas vezes eu comia marmita de manhã para treinar. Meu Deus. E comprava, às vezes, lata de milho, farofa, coisa que... Fazer aquela da sustância, né? Miojo, né? E fazer aquela... para dar sustância para treinar. Então, meu início foi desafiador. Mas sempre tive incentivo da família, sempre. Minha mãe sempre foi quando pôde, sempre esteve presente em todos os momentos. Então, isso foi fundamental para continuar, né, na trajetória. E que bom, né? Sim, que bom. E você já teve algum momento que você falou, eu acho que eu não quero fazer mais isso. Você já pensou em desistir em algum momento dessa trajetória sua? Ou não? Você já tinha sempre isso, não, é isso que eu quero, vou até o final, esse é o meu objetivo. O que passava na sua cabeça? Assim, não fui eu que escolhi o vôlei, né? Foi o vôlei que me escolheu. Parece uma frase clichê, mas não é, porque de fato eu não escolhi o vôlei. Eu não olhava e falava Nem queria no início, né? Não, eu não olhava o vôlei, nossa, eu quero fazer isso. Eu não tinha essa coisa, foi simplesmente a prática esportiva que acabou me levando a isso. Né? E as coisas foram acontecendo, né, ao longo do tempo. E claro, né, já pensei algumas vezes durante a minha trajetória de parar. Né, pela distância, pelo cansaço, né? O atleta profissional, ele treina de manhã, descansa à tarde e treina à noite novamente. E finais de semana treinando, jogando. Então, é uma vida de renúncia, em prol daquilo. Então, eu não participava de aniversário, de enterro, de nada que você possa imaginar. Final de ano, estava sempre viajando, sempre longe de casa. Então, foram mais de 28 anos fazendo isso. Então... Rapaz. Algumas vezes, eu pensei sim em parar pelo cansaço. O atleta tem muitas dores, você convive com muitas dores. E às vezes, o contrato, né, de vôlei, você tem aquele ano e não sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Sim. Então, a sua vida ela tem que ser programada durante um ano. Então, você vive pressionado o tempo todo. Sim. Então, você tem que render para você ter um contrato no próximo ano. E não é igual ao futebol, porque futebol o cara faz um contrato, está feito na vida. O vôlei não. Hoje em dia os atletas ganham bem mais. Na sua época não era tanto. Na minha época não era tanto, né? Dava para se viver, né, depois de um tempo, ganhando salário. Dava para se viver bem, mas nada de luxo, nada disso. E você já teve alguma lesão? Já operei os 2 joelhos e o tornozelo. Eita. Aí, depois disso, você passou pelo processo de recuperação e voltou a jogar ainda? Voltei a jogar. Fiquei parada 9 meses fazendo fisioterapia, que eu operei no mesmo dia os joelhos, 2 joelhos. E aí fiz fisioterapia, aí voltei, aí depois de alguns anos quebrei o meu pé, ficou pendurado assim. Ai, meu Deus. Sou fraco para essas coisas. Mas se enquadra ou fora? Enquadra. Ficou pendurada. Aí, na hora que eu vi meu pé torto, eu deitei no chão, coloquei no lugar. Meu Deus. E aí, foi instintivo, né? Não foi nenhuma coisa assim, foi... Ali no sangue quente, né? Aí eu operei, coloquei placa, né, pino, e voltei a jogar novamente. Rapaz, que sinistro, né? Eu acho que o atleta que está em alta performance, né? Ele precisa sempre estar... Você falou ali nessa questão de estar sempre no seu auge, porque não sabe quanto que vai ter o próximo contrato. E você jogava em que posição? Eu era atacante de meio. Né, a atleta que fica no meio da rede. Então, você desloca para bloquear, desloca para o outro lado e ataca as bolas mais rápidas. Rapaz. Salta o tempo inteiro. A atleta que normalmente mais salta é o meio de rede. É mesmo? Rapaz, então o joelho tem que estar bom, né? Tem que estar bom. Joelho e coluna e o peso em dia, né? Porque quando você está pesado, você aguenta 3 vezes o peso do teu corpo num salto só, né? Então, imagina, se você está fora do peso, sobrecarga na coluna. Os atletas geralmente são altas, né? E então o salto deve ser também algo bem absurdo. Eu sempre fico pensando o seguinte, tanto no futebol quanto no vôlei, em algumas outras modalidades, quando o atleta fica bastante tempo parado por causa de uma lesão, tem o tempo que ele está se recuperando, tem um tempo que ele vai precisar readaptar para voltar para a rotina dele, né?
E como é que ficou a sua cabeça quando você teve, após essas lesões? Você já chegou a você já chegou a pensar, poxa, será que eu vou ter o mesmo rendimento que eu tinha? E isso te incomodava? E como é que foi esse retorno seu? Do joelho sim, porque tinha uma previsão de voltar antes, normalmente assim 6 meses, mas foram os 2 joelhos e eu perdi muita massa muscular, né? Então, eu de 73 quilos fui parar a 67 quilos, perdi muita massa, emagreci muito, então para você retomar e ter a densidade muscular, aí foi um processo bem difícil. Aí você pensa muitas vezes em parar, será que eu vou conseguir voltar a saltar, fazer os movimentos, né? Tudo isso. Caramba. Nesse momento, sim, mas o do tornozelo não. O tornozelo foi uma recuperação um pouco mais rápida, 2 meses eu já estava em quadra novamente. Claro, a recuperação é a principal e a mais dolorosa. Deve dar uma agonia, não sei, né? Porque você está fazendo algo ali que você faz todos os dias, né? Ali, rotineiramente, e depois você tem que esperar parar até voltar. Né? Deve ser bem complicado também para a mente, né? Para a mente, E como é que foi a sua convocação para a seleção? Você já esperava por isso? É claro que trabalhava nesse sentido, mas quando chegou o convite, como é que foi receber essa notícia? Foi maravilhoso, né? Claro que eu não esperava, porque o vôlei funciona assim, você começa num clube e depois você é convocado para a seleção carioca, que é do estado, por exemplo, ou carioca, ou paulista, e você joga tipo um campeonato brasileiro. Aí você tem aquele campeonato naquela cidade. E nesse campeonato que o técnico da seleção, às vezes, vai para assistir. Leva ali para ver como é que é. Exatamente, porque aí você tem todos os estados ali jogando um contra o outro. Então, eu fui convocada nesse campeonato. Então, foi uma surpresa muito grande, na verdade. Como eu te falei, eu não escolhi o vôlei, então eu não tinha dimensão de onde aquilo ali ia me levar. Né? Mas Deus tinha um projeto, né, para a minha vida nesse processo. Então, eu acabei sendo convocada para a seleção brasileira e tão logo também me tornei capitã da seleção. Então, de alguma forma, visualizar em mim uma pessoa que pudesse liderar aquela equipe e foi, de fato, uma geração de sucesso, e tanto que ainda tem meninas jogando ainda, né, na minha época. Que maneiro. E foi antes de 2000, não foi que você jogou pela seleção? Isso, joguei até 2005. Que legal. Que bacana. Pode ser maneiro você representar o seu país, né, de alguma forma. Muito bom, muito E a bom. pressão também, né, porque você, além de jogar, você estava ali como a capitã. Mas o capitão, ele tem também a responsabilidade de deixar os outros jogadores mais focados, mais tranquilos, ali em quadra. Qual é o papel principal de um capitão? É de liderança mesmo, né? De você conseguir fazer com que a equipe funcione dentro de um sincronismo ideal para o rendimento, né? Porque grupo, você sabe como é que funciona, né? Cada um pensa de um jeito, né? Cada um tem uma cabeça. Exatamente. Ou às vezes tem aquelas coisas de mulher, um fala, outro fala, né? E às vezes acaba gerando alguns conflitos dentro da equipe. Fora o externo, também o interno, né? E cada uma entendendo a sua função dentro da equipe para que, de fato, pudesse funcionar em prol do grupo. Né? Às vezes, um momento uma está melhor no jogo, então tem que dar uma atenção maior, outro momento não está tão bem. Então, assim, você vai alternando. Então, o papel do capitão é justamente isso, né? Fazer com que a equipe caminhe dentro de um equilíbrio e, acima de tudo, você tem que ser exemplo ali o tempo inteiro na disciplina, né? As pessoas se espelham em você. Então, é isso. De fato, deixar o pessoal um pouco mais tranquilo. Acho que ninguém que está competindo gosta de perder, né? Como que você lidava com perdas, né? O jogo hoje não foi bom, o jogo é legal, perdemos. É algo que faz parte da rotina de um atleta, mas que ninguém gosta. Mas como é que você lidava com isso? Como é que o grupo lidava com isso? Como você falou, ninguém gosta de perder. Então, é um processo que a gente... de sofrimento, né? Até você assimilar o que deu errado, o que poderia ter sido feito diferente. Né? Você primeiro fica com aquela tristeza, com aquela coisa assim, te consumindo, aí depois você esfria a cabeça e aí você consegue fazer uma análise mais fria, né? Daquilo que é a tua parte, naquilo que foi a parte do conjunto, naquilo que nós erramos quanto equipe, a tática que não foi feita, a técnica que não foi bem aperfeiçoada durante
a etapa de treinamento ou alguma preparação antes que influenciou no seu rendimento. Porque o atleta, ele tem o antes, que é fundamental para que ele renda naquele dia. Então, o sono, a alimentação, influencia, né? Algum conflito, às vezes, que você tem fora, às vezes não consegue render dentro porque a sua mente fica presa naquilo. Então, a gente sempre faz essa análise para que o próximo jogo a gente consiga efetuar aquilo que, de fato, a gente vem treinando. Então, eu acredito que as derrotas, elas servem para isso, né? Elas não podem nos deixar derrotados. Não, a gente aprende com a derrota para que lá na frente a gente consiga ser vitorioso, termos êxito, né? Então, você vai aprendendo com a vida isso. E eu sempre digo, o esporte, ele te prepara para a vida. Verdade, verdade. Ele te prepara para a vida. A vida, ela não é uma linha reta. É uma linha assim, né? É igual um monitor de monitoramento, né, de coração, sim, né? Sim. Mas lá em cima, ela tá lá embaixo. Quando tá na linha reta, todo mundo morreu, né? É aí que não pode ficar, né? Exatamente. Então, se você aprende na sua vida a lidar com os momentos que você tá embaixo, você consegue desenvolver uma capacidade de resiliência muito grande. Porque nós não devemos ser firmes o tempo inteiro. A firmeza não quer dizer que você é forte, aquela coisa toda. Então, você tem que ter uma mente flexível para entender essas nuances da vida. Quando você está embaixo, o porquê que você está embaixo, o que aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu com você, que você provocou, que o outro provocou. E qual o caminho para sair disso? Quando a gente é rígido o tempo inteiro, a gente não aceita essas quebras da vida, as derrotas. E aí a tendência às vezes, é um suicídio ou uma depressão profunda, né? Eu acabo abrindo mão de muitas coisas. Então, por isso que eu falo, o esporte, ele me preparou muito para muitas coisas da vida, porque não é só de louros que vive um atleta. Sim. Muitas vezes eu fui ameaçada de ser mandada embora porque não estava rendendo. Muitos contratos, às vezes, não foram cumpridos, que eu tive que ir embora, né? E outras vezes, a ansiedade de esperar um outro contrato, às vezes 4, 5 meses esperando um contrato para voltar a jogar. Situações em casa, que daqui a pouco a gente vai falar também, né? E tudo influenciava, né? Então, influencia bastante. Eu costumo dizer que o esporte prepara para a vida e as derrotas fazem parte delas, né? Sim, a gente precisa ser resiliente consigo mesmo, né? Às vezes a pessoa, ela, com o outro, ela é resiliente, mas consigo mesmo não. Então, acho que essa cobrança, quando a pessoa passa por uma derrota ou passa por alguma situação difícil, de você não entender que talvez ele é um momento e que vai passar, faz toda a diferença, né? Com certeza. Você lembra algum jogo que você falou, esse jogo de inúmeros que você já teve, me marcou porque foi ou mais difícil, ou porque a gente pensou que ia perder, a gente virou. Tem algum que, sei lá, foi especial para você de alguma forma? Olha, tem um jogo que ficou marcado, né? Assim, foram vários, né? Mas um jogo que eu lembro muito, que eu estava diante de uma pressão muito grande. Eu joguei em São Caetano durante muitos anos. E eu pensei que a minha vida fosse ser estabelecida naquele lugar. Estava dirigindo igreja, estava fazendo faculdade, estava jogando. E aí Deus começou a falar que queria me arrancar daquele lugar com raízes e eu não aceitava sair de lá. Meu Deus. E aí, de repente, acabou a temporada, as portas se fecharam. E aí, fiquei esperando o clube. E o único clube que se abriu a porta foi o Esporte Clube Recife. E eu não queria ir para Recife de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Acabei indo pro esporte. Era o primeiro ano que eles iam jogar a Superliga Principal, ou o segundo, se eu não me engano. E se montou uma equipe bacana, uma equipe boa. Tinha uma levantadora, Fabiana Berto, da Seleção Brasileira. Tinha a Fernanda Berti, que depois foi para a quadra e jogou muitos anos também, ainda parou faz pouco tempo. Então, se montou uma baita equipe. Só que a gente não conseguia vencer, porque eram só 6 boas e 6 meninas que eram meninas mais novas. Então, não tinha uma equipe robusta para conseguir o enfrentamento diante das grandes equipes. Rexona, aqui no Rio, o Osasco, né, em São Paulo. E foi uma equipe que não conseguiu engrenar, apesar de toda a coisa. E ficava aquela... Ganhava um, aí perdia. Ganhava de 3-2, aí perdia. E aí começou uma pressão muito grande. Porque quando você joga em time de clube de futebol, é terrível. Sim. Porque o pessoal vai pra lá e taca a lata de cerveja. Meu Deus, se você vai mal, o pessoal tá ali apedreja o carro, sabe? Você tem que tirar a blusa, que você não pode andar na rua com a blusa do time. E saía no jornal um monte de matéria contra a gente. Então, foi uma pressão muito grande. E aí, num dos últimos jogos, a gente foi jogar contra o Praia Clube de Uberlândia e, assim, a equipe já não tinha mais chance de classificar nada. E foi um jogo que a gente tinha que ganhar para não cair para o rebaixamento. E a gente estava perdendo de 2-0. E, de repente, a gente virou esse jogo para 3-2 e eu fui a maior pontadora da equipe, não sei como. Rapaz.
E logo depois, no ano seguinte, eu fui convidada para jogar no Praia Clube. Um dos maiores clubes que tem de voleibol hoje em dia também. Que bacana, hein? Então, assim, me marcou muito, assim, porque diante de uma situação muito difícil, a equipe não caiu, né? Pelo menos permaneceu na equipe de elite. Deus me honrou naquele jogo e logo depois eu fui convocada por um grande clube. E olha que eu não queria ir para Recife. Então, você vê, né, o caminho que Deus prepara, né? Exatamente. Poxa, então, esse jogo me marcou demais. Hoje você também faz você agencia outras atletas que estão em início de carreira. Como é que você teve essa iniciativa? Sempre me ligavam da Europa, né, pedindo atletas. Só que eu não trabalhava com isso. Eu trabalhando na minha vida, me indica alguém aí que esteja jogando, tudo. Que eu joguei na Europa, meus últimos 2 anos foi jogando na Europa. Então, o pessoal sempre me ligava pedindo atletas. E aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí uma outra amiga minha também estava passando a mesma coisa, a gente acabou montando uma agência. Então, nós somos hoje 4 sócias, e aí nós montamos a Global Voleibol, que tem 1 ano, né? E já estamos com alguns atletas, uns 15 atletas já na agência, que maneiro. podendo fazer essa gestão de carreira, auxiliar, né? Tanto o aspecto psicológico, nutricional, de performance também. Então, a gente ajuda o atleta, né, no dia a dia dele. Aí, mas é voltado para o atleta que já está querendo se profissionalizar, para a pessoa que está tipo, no início mesmo da carreira, para alguém que já está num avançado, assim, para quem já é profissional. Para quem já é profissional. Para quem quer começar, eu tenho um projeto de vôlei, né? É a Escola de Craque Paula do Vôlei, que acontece na Vila Olímpica do Sampaio e na Vila Olímpica da Rocinha. Legal. Na Vila Olímpica do Sampaio é segunda e sexta-feira, das 2 às 16 horas, para crianças e jovens, né, a partir dos 12 anos de idade até 18 anos e que queiram aprender, né, a jogar voleibol. E a partir dali a gente garimpa também e vai enviando para os clubes. Né? E terças e quintas na Rocinha no mesmo horário, na mesma faixa etária. E é de graça, não paga nada. Aí chega lá, né? Vai que né? O vôlei te escolhe. Eu sempre disponibilizo o link no meu Instagram, quem quiser lá acessar para poder tá fazendo a inscrição, né, da Escola de Craque Paula do Vôlei. Aí, anota aí, se inscreve se você estiver precisando. Ô, Paula, você se converteu também bastante nova, né? Você se converteu nova. Você enfrentou alguma dificuldade ali no meio das meninas que você jogava, por ser cristã, algum tipo de perseguição, ou as pessoas te procuravam ali para uma palavra, uma oração? Como é que era essa questão na questão da sua fé e a questão do seu trabalho na época? No início, bastante perseguição. Até porque ser crente naquela época, né, tinha um preconceito muito grande, era cafona. Então, eu enfrentei muita resistência. Enquanto as meninas iam para festa, para balada, alguma coisa, eu não ia. Fala, você não bebe? Exatamente. Até a parte comportamental mesmo, de postura dentro de quadra. As meninas, né, na hora de demonstrar garra, determinação, xingavam palavrão. E eu já não xingava, tinha minha garra, minha determinação, mas não xingava. E aí o técnico ficava, não quero nenhuma freira aqui no time, não, aquela coisa toda. Alguns clubes já fizeram reuniões comigo de falar que iriam me mandar embora por eu ser pastora. E não me convocaram, né, por eu ser crente, não me aceitaram no time. Então, eu sofri, assim, no início, bastante por ser crente. E aí, depois, né, vai passando o tempo, as pessoas começam a ver que não é nada demais, que não é um bicho de 7 cabeças. E aí, na hora dessa necessidade, começam a procurar. Então, na seleção, eu tive a oportunidade de chamá-las para o quarto, de fazer uma reunião de oração ali, de ministrar a palavra de Deus. E algumas, né, se converteram e hoje são pastoras, né? Então, eu semeei bastante nesse lugar, graças a Deus. E às vezes a pessoa não entende por que você está num determinado lugar. Fala assim, mas estou passando aqui perseguições, por que eu estou aqui? Mas Deus tem um propósito para você ali, né? Imagina se você não estivesse ali, se você não tivesse semeado, né? Hoje não teria pessoas que se converteram ali ao Evangelho, né? Sim, com certeza, com certeza. Deus prepara, né? E você, eu ouvi um pouquinho do seu testemunho, vi que você deu uma entrevista também lá na Karina Bach, né? Foi bem bacana. E você também tinha perseguição dentro da sua casa.
Na época Sua que eu mãe me concordava converti. muito, né, seu Não. pai? Pena que ela não veio hoje, ela sempre está aqui, né? Que mais tarde eu vou pregar, ela já está se arrumando. Poxa. Mas eu me converti numa época de carnaval. Minha mãe, ela desfilava em 5 escolas de samba. Eita. E meu pai bebia muito e ele tinha muito ciúme da minha mãe. Então, batia nela, puxava cabelo. Então, desde nova, eu fiquei vendo esse conflito na minha casa. Então, a época de carnaval era a época que eu menos queria estar ali. E aí, uma tia minha ligou lá para casa certa feita, nessa época de carnaval, minha mãe atende o telefone. E a minha tia fala assim, olha, eu tenho um ingresso para a Paulinha ir para o retiro espiritual. E aí minha mãe falou, retiro espiritual, Paula não vai para esse negócio de crente não, duvido. Já bloqueou ali. Porque toda a minha família vem da religião de matriz africana. Sim. Então, tinha uma certa resistência. Mas só que eu estava na sala e eu ouvi e falei assim, eu vou sim para esse tal de retiro. Aqui em casa é que eu não fico, eu não queria ficar naquele ambiente. Já foi tipo para fugir daquele momento? Fugir daquele ambiente. Aí arrumamos a bolsa e a igreja que convidou foi uma igreja de Niterói, minha mãe me levou, me colocou no ônibus e falou assim, qualquer coisa você me liga, que eu vou lá te buscar, do sítio Arenguapimirim. Só que antigamente não tinha esse negócio de celular, até tinha, mas aquele grandão, né? StarTAC, que você ligava e a conta era astronômica. E aí fui para o tal do retiro. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica. É mesmo? Nunca. Foi uma novidade? Você achou diferente? Foi uma novidade, foi uma novidade. E aí, tipo assim, 6 horas da manhã tinha um tal de a sós com Deus. Eu falei, que história é essa de a sós com Deus, né? Aí depois eu entendi que era para orar, que era para buscar a presença de Deus. Aí nós tomávamos café após umas 9 horas e depois começava o culto no templo. Aí, culto no templo, aí à tarde sempre tinha um seminário de alguma coisa, cura interior ou da família, e à noite culto novamente. 4 dias eu passei ouvindo falar desse tal Jesus. Jesus para cá, Jesus para lá. De repente, saiu uma pessoa no meio do povo. Olhou para mim e disse o seguinte, olha, você tem uma preocupação muito grande com a tua família. E é por causa da tua família que tu estás aqui. Mas a tua família está na palma das minhas mãos e vou eu fazer uma grande obra. Já entregou ali a... Comecei a chorar. Eu saí do templo rapidinho para enxugar o rosto. Quando eu voltei ao templo, o pastor argentino estava cantando o hino assim. Não há Deus maior, não há. Não há Deus melhor, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí ele fez a seguinte pergunta, quem é que quer aceitar a Jesus? 3 pessoas aceitaram Jesus e uma delas fui eu. Estava lá na frente, não foi ninguém que me cutucou, não foi ninguém que me perguntou, foi o próprio Espírito de Deus que me levou lá na frente. Voltei para casa com a blusa do retiro, minha mãe estava na casa da minha avó com um shortinho, uma latinha de cerveja na mão. Cheguei para minha mãe e disse o seguinte, mãe, tenho algo para te contar. Eu aceitei a Jesus. Ela olhou para minha cara e disse o seguinte, você acabou de estragar a sua vida. Meu Deus. E outra coisa, crente aqui em casa nem pensar. Voltamos para o Rio, para minha casa, e comecei a ler a palavra, colocava um louvor, minha mãe ia lá e desligava. Colocava um louvor, minha mãe ia lá e desligava. Ela ficou sem falar comigo, ficou com raiva. E aí, logo depois, eu fui convocada para a Seleção Brasileira, tudo. E quando eu cheguei lá, eu ligava para minha mãe. Falava assim, mãe, faz um favor, vai lá na igreja orar por mim só dessa vez. Garota, já te falei que eu não gosto desse negócio de crente. Falei, mãe, por favor, aqui é uma luta, uma perseguição, vai lá. Tá bom, vou só dessa vez, mas não vai ficar me perturbando, porque eu não gosto. Tá bom, mãe, só dessa vez. Aí minha mãe foi uma vez. E aí, passava o tempo, eu ligava de novo, falava, mãe, vai lá de novo. Foi lá a segunda vez, depois, já na terceira vez, minha mãe já estava lá na frente perguntando para o pastor, pastor, que história é essa aí de Jesus? Olha aí. Que história é essa aí de Espírito Santo? Daqui a pouco a minha mãe estava sendo batizada no Espírito Santo e descendo as águas antes de mim. Porque é aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Maravilha. Então, minha mãe acabou se convertendo, descendo as águas. Né? Claro que depois enfrentei muita perseguição. Na conversão da minha mãe também foi uma conversão diária, como todos nós. Aprendendo ali todo dia. Exatamente, né? Até porque minha mãe se converteu mais velha do que eu, né? Então, muitas experiências ela passou no mundo. Conflito, né? Exatamente. Então, foi uma conversão diária.
Depois enfrentei muita perseguição da parte do meu pai também, que ficava com raiva, que a gente ia para a igreja, aquela coisa toda. Era vocês duas, sim. Exatamente, exatamente. Aí, só que lá na frente, né, em 2015, meu pai aceitou Jesus no leito, né, com câncer. Enfim, isso é um outro testemunho para um outro momento. Mas ele aceita Jesus e quando ele parte com Jesus. Às vezes a gente fala sobre perseguição em casa, mas não, só quem vive na pele ou quem viveu sabe o que é, né Paula? E em que momento que você começa a exercer o seu chamado pastoral? Você já tinha essa inclinação? Como é que foi o seu chamado? A pregação sempre me atraiu, né? Então, eu acredito muito que a unção te atrai. Acho que é algo que você fica com aquilo e fala assim, nossa, que bênção, né? Tem gente que é para o louvor, tem gente que é para o ensino. Então, sempre admirei grandes pregadores, sempre assisti muito vídeo, então eu ficava com aquilo no coração. E Deus sempre usou muitas pessoas para falar comigo acerca da minha chamada, né? Que primeiro Ele ia me conduzir aos 4 cantos dessa terra como jogadora e depois como pregadora da palavra. Então, quando eu sou chamada, né, para ir para os times profissionais, né, fui para Ribeirão Preto, logo depois eu fui para São Caetano do Sul, eu comecei a fazer uma faculdade teológica. Então, eu treinava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade, porque eu tinha aquilo no meu coração, na minha mente, aquela promessa de Deus, eu fui me preparando. E comprava muitos livros, muito lendo, aquela sede. E conforme eu ia para os lugares, eu frequentava as igrejas. Então, nas igrejas eu era muito, assim, as pessoas sempre me receberam muito bem, com muito carinho, e sempre me convidavam para levar uma mensagem, uma palavra, né, para os jovens. Oportunidade, vem. Exatamente. E aí foi dessa forma. Então, todo lugar, toda cidade que eu ia, Deus, Ele abriu uma porta para que eu pudesse ministrar a palavra, né, para eu ser usada nas mãos dele. E São Paulo foi o maior tempo que eu passei, né, da minha trajetória. Eu morei 10 anos em São Paulo. Foi quando eu fui consagrada ao ministério pastoral. Eu tinha em torno de 26 anos, se eu não me engano, na época. Aí eu fui consagrada ao ministério pastoral e lá eu fiquei ainda bastante tempo, pregando, fazendo a obra. E sempre tive isso, assim, no meu coração. Assim, eu amo pregar a palavra, né? Amo fazer a obra de Deus. Já fazia isso lá quando tinha oportunidade com as colegas lá de time, né? Por onde passava, e hoje faz isso nas igrejas, né? Exatamente. E como é que é hoje? A pessoa, alguma igreja que quer que você vá lá dar uma palestra ou fazer uma pregação, eles entram em contato, faz o convite e vocês agendam e vão lá fazer. Exatamente. Só entrar em contato, tem meu Instagram, que é Paula do Vôlei, né? @Paula do Vôlei, tanto Facebook, tanto o Instagram, né? E lá tem meu telefone também de contato, então quem quiser. E você também é psicóloga e está estudando Direito? Sou psicóloga, Por que uniu essas outras áreas também? Então, a psicologia, ela vem quando eu tenho 23 anos de idade e começa nesse conflito, se eu vou continuar jogando ou não, aquela coisa toda. E eu pensei, bom, uma hora isso aqui vai acabar. Então, eu tenho que me preparar para terminar a minha trajetória. O que eu vou fazer? Porque o atleta, ele acaba a vida de esportiva muito cedo. De esportiva muito cedo. Então, no eu vôlei, falei... No vôlei tem uma data considerada... limite? Assim, 40 e pouco já tá... Tá parando. Não, já tá no sacrifício. 40 já passou já, né? Já passou, né? Eu parei com 38, né? Tem 6 anos que eu parei de jogar. E aí eu pensei, bom, como vai ser depois, né? Então eu comecei a minha faculdade de psicologia. E eu tinha tido contato com a psicologia esportiva na época da seleção, que nós tínhamos psicólogo esportivo. Então eu falei, poxa, legal, acho que eu quero trabalhar com isso, me identifiquei. E aí eu comecei a minha faculdade, só que eu comecei em São Paulo, aí depois eu fui para Recife, aí depois... Assim, em cada lugar. Exatamente. Então, a minha faculdade de psicologia, ela dura 10 anos, porque cada hora eu tenho que transferir a faculdade. Uma matéria em cada estado. Exatamente. Quase isso. Então, foi muita resiliência para concluir. Muita, mas eu nunca desisti. Legal. Transferia, fazia a matéria de novo e transferia. Eu estava com um feeling já de ser... de estar no esporte, né? Não é desistir, né? Exatamente. Aí fiz várias especializações na minha área, que às vezes não conseguia fazer, né, todas as matérias, então vou fazer um curso para complementar. Então, fui fazendo várias especializações. Fiz uma especialização em ciência do esporte. Fiz uma outra pós-graduação em neuropsicologia, então sou neuropsicóloga, eu faço avaliação de autismo, TDAH, DI, né, deficiência intelectual. Legal. Hoje eu estou trabalhando numa secretaria da mulher, né, atendo mulher vítimas de violência também doméstica. E pasmem, a maioria delas são evangélicas, né, que é uma estatística
bem alarmante, né? Então, eu acredito que foi uma ferramenta, um instrumento que Deus me deu para depois, né, que eu terminasse, eu conseguisse não só exercer a minha profissão, mas também ser um canal de bênção na vida das pessoas. E aí, durante, né, assim que eu encerrei a minha carreira, eu acabei sendo convidada para estar participando de alguns casos de criminais aí que aconteceram. Mesmo? Exatamente. Aí acabei me apaixonando pelo direito. Minha mãe é advogada, meu marido trabalha no escritório de advocacia. Eu falei, bom, tem referências. Vou fazer faculdade de direito. Que legal. E agora eu já estou concluindo. Eu comecei na pandemia e já estou aí no último período, graças a Deus. Eu respiro, né? Olha, para quem terminar uma graduação, só para quem terminou sabe como é bom, né? Nossa, se concluir. Eu não aguento mais. Chega aquele momento que você fala, meu Deus, não quero mais saber de faculdade. Mas eu tô igual o profeta Daniel, que está escrito lá, tu, porém, vai até o fim, né? Senhor, vai ter que acabar. Ai, cara, e como é que você consegue conciliar hoje como estudante, como pastora? Você se considera uma pessoa organizada? Como é que você cuida dessas áreas da sua vida? Como é que você balanceia isso? Eu costumo dizer porque eu não tenho filhos, né? Então... Ah, é mesmo? É mais fácil um pouquinho, né? Eu também não tenho, não. É um pouco mais fácil mesmo. Apesar de estar aí, né, no processo querendo ter, estou com 43, já estou bem avançada, mas... Nada, não. Vamos ver o que Deus tem preparado. Mas é organização. Organização. Você prioriza, né, algumas coisas. Você abre mão de algumas coisas para ter outra. Então, alterna-se bastante, assim... Eu estou sempre buscando, né, claro, tá sempre com os horários organizados, abrindo mão, às vezes, de algum passeio, alguma coisa, para poder conseguir conciliar. E também eu não sou pastora da igreja, eu sou pastora da igreja, então é diferente quem dirige um ministério. Sim. Né? Eu prego mais nas igrejas e faço parte de uma igreja do que dirigir uma igreja, então já não é tão difícil. Então, durante a semana, eu estou mais me dedicando ao trabalho, né, família, faculdade. Finais de semana, normalmente, eu estou ministrando a palavra. Né? Antigamente, eu aceitava mais convite de semana. Hoje em dia, um pouco menos, né? Mas aceito também. E aí, eu vou alternando as prioridades. Dá para fazer. Então, você escolhe o que você quer sacrificar para colher depois. A vida, é assim. Porque depois que vem filho, dizem que muda tudo, né? Então, o pessoal fica falando para mim, vai ter filho quando? Eu falei, calma, porque filho é para a vida toda, calma aí, né? Logo, você já tem de vocês, daqui a pouco também vou ter, calma. Paula, você falou de momentos marcantes quando você esteve no vôlei, mas e no ministério? Tem algo que te marcou nesses momentos que você foi nas igrejas? Algum testemunho específico? Algo que te chamou a atenção, que te marcou até hoje no que você tem feito no seu ministério? A minha conversão, para mim, é a minha maior marca, assim, né? Daquilo que Deus imprimiu em mim. Aquilo que eu te falei, não foi carne nem sangue que me convenceu, foi o próprio Espírito de Deus. Então, eu tenho experiência com Deus. E não é uma coisa assim, fez lavagem cerebral, a igreja manipulou a tua cabeça, é religiosa. Não é. É uma experiência íntima que eu tenho com Deus. É algo diário, é algo que, assim, Deus ministra no meu coração, mesmo a gente sendo falho, pecador, a gente erra a beça. Mas a misericórdia de Deus me cobre a cada dia, né? Então, a minha conversão, ela é assim, que eu acredito que o que me sustenta é essa experiência que eu tive, sabe? Essa coisa assim, né? E aí, firmada na palavra. É o que mais... Eu não tenho dúvidas de que Deus existe. Eu não tenho dúvida que Ele me escolheu. Posso estar passando pelo momento mais sombrio da minha vida, pior deserto. Mas foi algo muito, muito especial. Então, para mim, foi a minha conversão. E aí, depois, Deus vai te usando, vai te conduzindo a várias igrejas, vários ministérios. Já preguei fora do país, já preguei em outros estados. Hoje, esse mês, eu estou indo para Brasília pregar novamente. Então, Deus, Ele vai cumprindo a promessa daquilo que Ele disse, que Ele me conduziria através do vôlei e agora ministrando a palavra, né? Através do Evangelho. E assim tem se sucedido pela misericórdia de Deus mesmo. Não é nada, é misericórdia mesmo. Do Senhor em todo momento, né? Todo momento. Aquele que começou a obra, ele fez para terminar. É isso aí. Paulo, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite, dividir um pouco com a gente da sua carreira, de tudo que você enfrentou, passou, superou, da sua conversão e tudo que você tem vivido até aqui. Foi um prazer conhecer a tua história. E vou pedir para você deixar a rede social, como é que as pessoas fazem para... eu quero levar você na minha igreja para pregar. Fica à vontade, deixa para a gente rede social.
Fica à vontade. Bom, a minha rede social é Paulo do Vôlei, como eu falei, né? @Paulo do Vôlei, tanto Instagram, Facebook, Twitter. E vou deixar também meu telefone para contato, 21 99786 0718. Lá você pode estar me acionando ali no WhatsApp e fazendo convite, que vai ser um prazer estar na tua igreja, uma roda de conversa, algum lugar que você me queira, pode fazer o convite, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Paula. Foi um imenso prazer. Obrigado, até as próximas. Joey. Até a próxima, né? E você de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E até o próximo Nossa Night. Tchau, gente. Valeu.